Olá, eu sou a Paula Scheffer. Olá, eu sou Caio Vidal, nós somos consultores de novos negócios aqui na Resultados Digitais. E hoje a gente vai falar sobre uma etapa muito importante na hora de planejar o escopo dos seus projetos de marketing digital, que é como precificá-los corretamente. Essa etapa é muito importante e é ela que vai dizer se você vai perder ou ganhar dinheiro. Então, preste muita atenção e vamos lá? Antes de começar planejando o escopo do seu serviço de marketing digital, é super importante a gente lembrar de uma etapa anterior, que é a etapa de briefing, e foi a primeira reunião que você teve com seu cliente. Essa reunião e essa etapa é super importante porque é nela que você vai descobrir quais são os reais problemas e oportunidades do seu cliente. É onde você vai entender também quais são os objetivos e metas esperados para a empresa naquele ano, por exemplo. Nessa etapa também, onde você vai saber quais são as personas que o seu cliente tem. Se, por exemplo, ele tem 5 personas, vocês vão decidir se o projeto de inbound vai começar focando em todas elas ou se vocês vão escolher uma ou duas para ser o foco principal nesse momento. E, por fim, você sai dessa reunião de briefing sabendo qual que é o cenário atual do seu cliente para poder voltar para a sua agência e desenhar o cenário ideal perfeito para atingir aquelas metas e resultados. Uma dica prática para vocês é imaginar que vocês estão indo ao consultório médico. Quando você vai ao médico e o médico fala para você onde você está com a dor, que tipo de dor, ele vai passar o remédio certo, na dosagem certa. A ideia do briefing é você imaginar que você é um médico e você está diagnosticando o seu cliente. Paula, quais são os principais objetivos que os clientes têm para contratar um serviço de marketing digital? Bom, a gente tem 8 principais motivos na hora de iniciar um trabalho de marketing digital. A gente pode começar gerando leads qualificados, onde geralmente são aqueles clientes que estão iniciando a sua presença digital. Tem aqueles que já têm uma quantidade de leads suficientes e precisam vender para esses leads. Ou então a gente tem outros, como clientes que buscam ser referência no seu mercado, otimizar as conversões do seu funil de vendas, aumentar a produtividade da sua empresa, diminuir os custos de aquisição, mensurar e mostrar resultados, ou então aqueles clientes que estão só buscando fidelizar mais clientes. Agora que a gente já sabe qual que é o principal objetivo do nosso cliente, o próximo passo é a gente desenhar uma projeção do funil de vendas dele. Como a gente já sabe quantos clientes, quanto a mais que ele precisa gerar de receita ao final do nosso projeto, a gente vai fazer uma projeção de funil de vendas e saber quantos visitantes a gente precisa levar para o nosso site para que eles convertam em leads, depois virem oportunidades qualificadas e, por fim, virem clientes e tragam a receita que o teu cliente está esperando do seu projeto. Trazendo para um cenário mais prático, o visitante é aquele número que aparece nas suas análises, no Google Analytics, no seu site. Isso é apenas um número. O lead é quando esse número se transforma numa pessoa, num contato, no nome completo, no telefone, no e-mail e outras variáveis de interesse. Oportunidades vocês podem encarar como se fosse um orçamento enviado, por exemplo, que não é uma garantia de uma venda, mas uma oportunidade de acontecer uma venda. E a venda é dinheiro em caixa. Para ajudar vocês nesse momento de fazer a projeção do funil de vendas, a gente tem hoje uma calculadora de benchmark de funil de vendas. Com os 12 mil clientes que a RD tem, a gente analisou quais que são as taxas de conversão média em cada uma das etapas do funil de vendas e em cada um dos diferentes segmentos de mercado. Então fica aqui o link para que vocês possam acessar. É só colocar qual que é a sua projeção do número de vendas que ele vai calcular todas as outras taxas para que a gente consiga fazer um planejamento realmente eficaz. A ideia dessa etapa é você ter em mãos um norte, um caminho a seguir. Quando você tem uma taxa média de mercado, você consegue projetar um futuro esperado. Se você não tiver uma taxa média, não tem como você se basear em dados. Agora que a gente já sabe aonde que a gente precisa chegar, quantos visitantes eu preciso levar para o meu site para alcançar o objetivo final do meu cliente, a gente vai definir qual que é o escopo do meu projeto. A gente costuma dividir os nossos projetos de inbound em 2 partes. A primeira parte delas é o que a gente chama de onboarding, que são todas as atividades que a gente faz assim que o cliente entra dentro de casa. Ou seja, fechamos com um contrato, o que a gente precisa fazer? Aqui entram algumas etapas como kickoff, planejamento, definição das personas,
onde aqui a gente vai fazer também o setup das ferramentas, vamos pedir os acessos ao Google Analytics, às redes sociais do nosso cliente, planejar e organizar a casa para depois ir para a segunda etapa, que é o que a gente chama de ongoing, que são as estratégias rodando de forma automatizada, de forma natural, até o final do nosso projeto. Exemplificando, o onboarding é as boas-vindas ao seu cliente. Ele é o passo a passo inicial do projeto e é ele que vai dizer se você terá sucesso ou não. É mega importante você planejar o que você vai realizar. Não adianta você chegar no projeto e já ir executando as atividades sem um planejamento prévio. Então é muito importante. Não só fazer o onboarding, mas também cobrar o onboarding. Tem muitos parceiros e agências que não cobram essa etapa. A ideia é que vocês passem a cobrar esse serviço. O ongoing seria o processo cíclico, é aqueles serviços e atividades que vocês irão realizar mês a mês. Para facilitar, a gente costuma dividir o escopo do nosso projeto e do nosso planejamento de acordo com as etapas do funil de vendas. Com isso, todo o nosso projeto, toda a nossa apresentação, ela vai ter a mesma linguagem para o nosso cliente. A primeira etapa delas, então, é a etapa de kickoff, como a gente falou, que é a etapa de onboarding, onde a gente vai fazer o planejamento das personas, vamos desenhar como que vai ser a presença digital, vamos traçar as estratégias e fazer todo o setup necessário para começar a rodar as nossas estratégias. Depois do kickoff, a gente começa de fato com as etapas e estratégias do funil de vendas. Primeiro, então, é a etapa de atração. Quais são as estratégias e as atividades que eu vou propor para o meu cliente para estar atraindo mais visitantes para o meu site? Aqui a gente engloba, então, estratégias de SEO, palavras-chave, produção de conteúdo e mídias pagas. Uma vez que nós atraímos os clientes para o nosso site, a gente precisa convertê-los em leads. E para isso nós trabalhamos com atividades como criação de landing pages, criação de materiais ricos e é nesse momento também onde a gente vai analisar quais são as nossas taxas de conversão em cada uma das etapas para a gente poder melhorar as nossas estratégias e, consequentemente, ter cada vez mais leads sendo gerados. Uma vez que a gente já tem os leads dentro de casa, entra a etapa de relacionamento, que é onde a gente começa a planejar quantos e-mails marketing a gente vai ter para se relacionar com eles. Nesse momento, onde a gente vai criar os fluxos de automação para se relacionar com eles através de conteúdos ricos, através dos nossos e-books. E é nesse momento também que as redes sociais são super importantes para a gente continuar engajando os nossos leads e levarmos para que eles se tornem oportunidades qualificadas. Agora que a gente já tem as oportunidades qualificadas, é hora de encaminhá-las para a nossa equipe de vendas. E nesse momento, é super importante a gente planejar e precificar também se você vai ter um tempo disponível para fazer o alinhamento entre marketing e vendas do seu cliente. Se o seu cliente tem algum CRM, se você vai despender um tempo dos profissionais da sua agência para fazer as integrações, para fazer algum treinamento dentro da equipe do seu cliente, para ensiná-los a usar tanto o CRM, quanto ensiná-los a receber essas oportunidades qualificadas e vendê-las da melhor forma possível. Uma vez que a gente, então, vendeu e temos um cliente dentro de casa, a gente não pode esquecer das estratégias de retenção desse cliente. E aqui entra também o conteúdo, então continuar entregando um conteúdo para aquele perfil de pessoas, para aquele perfil de cliente. Entram aqui as automações de marketing e, claro, o e-mail marketing também para continuar se relacionando com ele. Por fim, uma vez que a gente tem todas essas etapas e a gente tem todos os gatilhos claros, a gente trabalha, e é super importante, despender tempo e precificar o tempo que você vai passar também fazendo as análises. Análises tanto estratégicas quanto os relatórios periódicos, se você vai passar relatórios mensais, semanais, qual que vai ser o tempo que você vai despender para passar os resultados para o seu cliente. Se você já trabalha com marketing digital, provavelmente você já faça um ou dois ou até mais serviços desses que a Paula acabou de falar. A ideia aqui é você pensar, já faço esse serviço, mas qual que é o foco dele? O foco desse serviço que você está oferecendo é
Ganhar mais engajamento, ganhar mais curtidas nas redes sociais? Qual que é o objetivo final para o seu cliente? A ideia aqui que a gente está propondo é que todas essas estratégias, essas ações, sejam focadas em conquistar novos clientes. E aí você pega esses serviços e coloca em caixinhas como a Paula fez agora. Caio, e como que seria o escopo de um projeto que quer gerar leads? Legal, Paulinha. Projeto para geração de leads, a gente indica, por exemplo, oferecer a etapa de atração, a etapa de conversão e a etapa de análise. Não precisa oferecer todos os outros serviços. E agora, como que a gente precifica na prática? A gente começa então listando todas as atividades em cada uma daquelas etapas que a gente acabou de falar. Com isso, a gente tem uma planilha onde temos todas as atividades e do lado a gente tem cada um dos profissionais que estarão envolvidos para realizar aquela atividade. Uma dica prática, muitas agências cobram a hora homem geral da agência. Eles colocam ali a hora do profissional do diretor, do sócio, do designer, e cada um tem um custo diferente. Então a ideia aqui é você entender cada profissional, cada tipo de profissional e precificar da forma correta. Entender o custo, quanto que ele custa para a sua agência e quanto que ele demora para fazer essa atividade. E aí você vai ser mais assertivo na sua precificação. É isso mesmo. Então, com as atividades listadas, com os profissionais adequados para cada atividade, a gente coloca também, por fim, quanto tempo que cada profissional vai demorar para fazer aquela determinada atividade. E com isso, a gente sabe quanto que cada atividade vai custar para a sua empresa. Outra dica, muitos parceiros, muitas agências nos perguntam quanto que demora para fazer cada atividade. É indiferente, depende muito do profissional, da expertise, do know-how dele, qual que é a experiência desse profissional. A minha dica é, desde o início, já começa com um software de monitoramento de tempo, por exemplo, Runit ou Trello. Agora que você já sabe quanto que custa a mão de obra por hora de cada profissional da sua agência, é importante a gente saber também quanto que os custos fixos representam dentro de tudo que você ganha. Para a gente chegar nesse cálculo é simples. Você pode analisar os últimos 6 meses da sua empresa, quanto que você pagou, quanto que você teve de custos fixos nesses últimos 6 meses e analisar também quanto que você teve de lucro nesse período. Um exemplo prático, Paulinha, é, por exemplo, eu tenho um custo fixo de R$2.000 e eu tenho um faturamento bruto do mesmo período de R$16.000. Eu tenho que fazer o seguinte, dividir os R$2.000 pelos R$16.000 de lucro bruto e multiplicar por 100. E aí eu vou encontrar o percentual para eu colocar em cada projeto, que seria, neste caso, de 12,5%. Agora chega a melhor parte, que é o momento de você colocar quanto que vai ser a sua margem de lucro. Qual que é o percentual que você vai acrescentar em cima desses custos, que vai ser realmente o que você vai levar de lucro para a sua empresa. Nesse momento, é super importante a gente analisar alguns fatores de acordo com cada cliente e também de acordo com o momento da sua agência. Geralmente, agências que estão começando agora, elas usam um percentual de margem de lucro um pouco menor, para conseguir, claro, fechar uma quantidade maior de clientes. Mas à medida que você vai aumentando, que você vai tendo um escopo e mais cases de sucesso, é um momento também de você aumentar essa sua margem de lucro e é isso que vai refletir o aumento do seu preço final do seu projeto. Uma dica prática de qual seria esse percentual, eu diria que seria algo em torno de 40% a 60%. Quando a gente trabalha com serviços, essa seria a margem ideal. Por fim, a gente não pode esquecer de acrescentar no valor final da nossa precificação quanto que a gente está pagando de imposto. Nesse momento é importante que você fale com o seu contador para entender realmente quanto que você está pagando de imposto e analise também qual que é o seu modelo de empresa. Se você trabalha no Simples Nacional, se você é uma empresa limitada, quanto que você paga pelo seu KNAI. Isso vai depender muito e vai variar bastante de acordo com cada modelo de empresa. Mas é fundamental que vocês adicionem esse custo também dentro do seu custo final. Esse percentual vai girar em torno de 6% até 17%. Então, como a Paulinha falou, veja com seu contador qual que a sua agência se enquadra dentro dessa margem. Com isso, somando todos esses fatores, a gente chega no preço final justo da nossa prestação de serviço, que engloba qual que é o meu custo de mão de obra, junto com o meu percentual de custos fixos, minha margem de lucro e quanto que eu pago de imposto. Uma dica prática, se seu cliente pediu desconto
Nunca dê o desconto em cima do valor da prestação de serviço. Por quê? Se você der o desconto no valor final, você vai estar tirando diretamente do seu lucro. Por quê? Você não deixa de pagar o imposto, não deixa de pagar as pessoas e não deixa de pagar os custos fixos. Então, você vai tirar diretamente do seu lucro. Minha dica é, tenta ajustar o escopo do projeto, quantas pessoas vão trabalhar no projeto, horas e escopo para tentar atender o quanto o seu cliente tem para pagar. Ou então, outra forma é você mexer diretamente na sua margem de lucro e que com isso o seu preço final do projeto também vai estar reduzido e mais adequado para negociar com o seu cliente. Agora que você já tem o preço final do seu serviço de inbound marketing, você não pode esquecer de colocar também os investimentos que você vai ter com terceiros. E geralmente eles estão classificados em duas categorias, que é a categoria de ferramentas, quais são os custos, quais são as ferramentas que você vai contratar, como o RD Station Marketing, plataforma de CRM, alguma plataforma de e-commerce e também os investimentos que você vai ter em mídias pagas, como Google Ads, Face Ads e LinkedIn Ads. Uma dica prática. Nunca coloca nessa proposta um investimento por achismo. Hoje tem diversas ferramentas no mercado para você estimar quanto que você vai gastar para atrair X mil visitantes, por exemplo. O Google ele tem o Google Planner e o Facebook ele tem o Facebook Business Manager. Usem essas duas plataformas para estimar o tráfego correto e quanto você vai gastar para atrair essas pessoas. Com isso, a gente chega no momento da nossa proposta onde a gente consegue mostrar para o nosso potencial cliente quanto que ele vai estar investindo versus quanto que a gente vai estar potencialmente entregando para ele de resultado, que é o famoso ROI. De acordo com esse modelo, quando você mostra um retorno sobre o investimento, você mostra que a proposta é menos custo para o seu cliente e sim um investimento. Se ele investir, por exemplo, R$5 mil nesse projeto, ele tem um potencial de faturamento, por exemplo, de R$200 mil. Ou seja, a cada R$5 mil investido que ele vai fazer com a sua agência, ele tem um potencial de ganho de R$200 mil. Isso é valor na proposta. Bom, por fim, é super importante que você passe por essa etapa de planejamento com cada um dos seus potenciais clientes. É fundamental que você entregue uma proposta que seja adequada com o escopo do seu cliente e também com as necessidades e objetivos da empresa dele. Utilizando essa metodologia de precificação, você ainda tem um ganha-mais. Você vai conseguir entender da onde está saindo o dinheiro da sua empresa e qual cliente está trazendo mais dinheiro, onde você está ganhando ou perdendo dinheiro. Então, bora vender, Paulinha? Bora lá!